E a primeira pesquisa eleitoral do ano saiu e ela tem uma cara muito brasileira. É aquele tipo de número que não grita, mas também não deixa ninguém dormir exatamente tranquilo. A Quest mostra 49% desaprovando o governo Lula e 47% aprovando. É um empate de fato, mas um empate com humor ruim, né? Um empate que não tem um clima de tá tudo bem. Tem um clima mais de tá todo mundo de saco cheio. Porque repara só no desenho. Quando a pesquisa sai do aprova ou desaprova e vai para avaliação do governo, o negativo é 39%, o positivo é 32% e o regular é 27%. Isso aqui é o mapa da moral do país, né? A maior parte não está dizendo que governo bom, está dizendo não gostei ou tanto faz. E tanto faz em política é uma expressão muito mais perigosa do que parece, porque o tanto faz é o corredor onde cabe qualquer coisa, né? Cabe o salvador da pátria, cabe o radical, cabe qualquer um. E a pergunta mais dura da pesquisa é também a mais simples. O presidente Lula merece continuar por mais 4 anos? 56% dizem que não, 40% dizem que sim. Isso é muito forte, porque mostra uma coisa que o Brasil já viu em outros momentos. O presidente pode até ser competitivo na eleição, pode até liderar todos os cenários, mas isso não quer dizer necessariamente que ele encante. Ele ganha mais por estrutura, por memória, por rejeição do outro lado, do que por uma euforia real com o governo. É a diferença entre o eu quero e o eu aceito, eu tolero, né? Aí entra a parte mais interessante do levantamento, que é a economia. E a economia no Brasil é a arte de ter um país inteiro disputando dois sentimentos ao mesmo tempo. Nos últimos 12 meses, 43% dizem que a economia piorou. Em dezembro eram 38%, ou seja, o mau humor aumentou. Mas, ao mesmo tempo, quando olham para os próximos 12 meses, 48% acham que vai melhorar. Era 44%. Então, a pessoa está dizendo assim, ó, com a maior naturalidade do mundo, que está pior, mas que vai melhorar. Isso é o retrato da nossa psicologia coletiva, né? A gente sofre no caixa do mercado, mas a gente ainda compra a promessa, a gente acredita na promessa. A gente sente o presente, mas a gente aposta no futuro. E o que mais puxa esse sentimento para baixo, de novo, é aquilo que não precisa de teoria para explicar, né? É preço de comida, de alimento. 58% dizem que os alimentos subiram no último mês. E aí você entende por que que o governo vive nesse limbo. A política econômica é muito chique em seminários, principalmente na Europa, mas a vida real é o tomate. E o tomate não faz discurso, né? O dado do poder de compra é um socorro e um alerta ao mesmo tempo. 61% dizem que o poder de compra é menor do que há um ano. Era 69% em dezembro, então melhorou um pouco. Mas repara que melhorou um pouco significa que ainda tem uma maioria absoluta dizendo que empobreceu na prática. E ainda tem a questão do emprego. 49% dizem que está mais difícil conseguir trabalho do que há um ano, enquanto 43% dizem que está mais fácil. Outro empate, mais um retrato de um país completamente dividido ao meio, né? Um retrato de uma sociedade que não consegue ter uma experiência comum. Cada um vive um Brasil diferente e todo mundo tem certeza do seu próprio Brasil. Aí você vai para o núcleo eleitoral em si do levantamento. No primeiro turno, o presidente Lula aparece na frente em todos os cenários testados, na faixa de 35% a 40%. E quando entra o Flávio Bolsonaro, ele aparece como o principal nome da oposição em vários recortes. Em alguns cenários ele encosta, ele cresce, ele se consolida como uma opção clara de um campo político. E isso também diz muito sobre o Brasil. A gente não discute só projetos, a gente inclusive discute muito pouco os projetos. O que a gente discute mesmo são as identidades. Quem você é contra quem eu sou. Quem você tem medo contra quem eu tenho medo. No segundo turno, a pesquisa mostra Lula vencendo todos os cenários testados, com vantagens que vão de 5 a 20 pontos percentuais. E o dado que faz o mercado coçar a cabeça e a oposição pensar é que a menor diferença é contra o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lula tem 44%, Tarcísio tem 39%, e em relação a dezembro, o que muda aqui não é Lula. Lula oscila um ponto para baixo. O que mudou foi Tarcísio, que subiu 4 pontos percentuais. A distância cai então de 10 para 5 pontos. Isso é um sinal claro de que existe um espaço em aberto para um nome fora do núcleo mais duro da guerra de famílias, um nome um pouco mais moderado, mais equilibrado.
E é aí que a eleição começa a ganhar forma, mesmo em janeiro, mesmo com um calendário relativamente longe, mesmo faltando 10 meses para a eleição. Não pelo que está decidido, mas justamente pelo que está sendo testado.